Fala pessoal, hoje eu queria falar com você sobre a segurança no Windows e a segurança no Linux e dizer que eu estava errado. Hoje eu vou fazer uma crítica ao... Ele tá logo atrás de mim, não é mesmo? Na real, o que eu quero falar pra vocês hoje é sobre alguns comentários comuns que eu tenho visto nos últimos vídeos do canal, principalmente quando eu tô falando sobre essas últimas vulnerabilidades que aconteceram no Linux, e são coisas desse tipo assim: haha, usuários arrogantes de Linux se fudendo, ou Linux não é mais seguro, melhor ficar no Windows mesmo, ou coisas como isso é o Mythos da Anthropic fazendo o que prometeu, expondo todas as falhas de segurança, e também alguns que é o cara mistura comunismo com falar de tecnologia. E eu prometo que eu vou falar de todos esses pontos no vídeo de hoje, porque realmente eu tava entendendo algumas coisas erradas sobre o público que tá vendo esses vídeos e eu acho que tem uma discussão muito interessante aqui, a discussão sobre a segurança do software e a maneira como eu tava falando sobre isso. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos de tecnologia e política, né? E se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like, se inscrevam, tem maneiras de apoiar ali embaixo, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo que vai ser nesse estilo meio vlog aqui, vai ser uma conversa com vocês. Acho que um dos motivos por que a gente viu esse tipo de comentário nesses últimos vídeos que eu fiz sobre o Copy Fail e sobre o Dirty Frag no Linux é que eu tenho públicos muito diferentes no canal e a maneira como eu falo não tá sendo muito boa, assim, ela tá confundindo públicos diferentes, porque às vezes eu falo de uma maneira muito técnica, às vezes eu falo de uma maneira pouco técnica e realmente eu não tô conseguindo passar bem a mensagem das coisas. Quem já viu eu falando sobre o público do canal, eu sempre repito a mesma coisa, desculpa se vocês já ouviram isso, mas hoje me parece que ele tá 50% pessoas que trabalham na área de tecnologia e entendem essas porcaria mais técnica que eu falo quando eu começo a dizer, tem uma API, aí tem um driver, ele faz um WebSocket. Quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas entendem mais ou menos, elas estão nesse universo, mas tem 50% que são pessoas que não são da TI, mas são pessoas que ou se interessam pelo comentário político ou se interessam pela junção do comentário político com o comentário de tecnologia, que eu acho que é a coisa mais legal que eu consegui fazer aqui no canal. Realmente eu acho que é um nicho que a gente começou a explorar aqui, que a gente vê pouco, inclusive até fora do Brasil no YouTube. E daí eu acho que esses tipos de vídeos sobre as vulnerabilidades no Linux ficaram meio confusos para diversos tipos de público. Tanto para o pessoal mais técnico, que queria talvez que eu falasse de uma maneira mais técnica e explorasse mais essas questões, quanto as pessoas que não são técnicas e que ficaram com a impressão que eu tava como se fosse assim, dizendo que o Linux não é mais seguro, fazendo uma crítica à segurança do Linux, coisas desse jeito. E eu queria dizer que isso é um problema que eu tenho com relação a fazer os vídeos no canal aqui, porque eu não consigo falar sobre todas as vulnerabilidades de segurança e nem todas eu acho que seriam interessantes aqui trazer pra vocês. Então quando eu trago um caso dessas vulnerabilidades é porque eu acho que tem algum comentário que vai ser útil ou vai ser, né, uma questão de utilidade pública, porque eu acho que elas foram muito sérias e todo mundo deveria saber sobre isso. E tudo em volta desses casos do Copy Fail ali é muito interessante, porque é uma vulnerabilidade que ela é de fácil exploração, ela estava há muito tempo no kernel do Linux, ela foi descoberta num ciclo de divulgação e correção muito rápido, tanto que as outras que vieram, o Dirty Frag, e agora tem uma que tá rolando hoje, que se chama Fragnesia, tá acontecendo muito rápido e tá sendo liberado com as distribuições ainda sem os patches de segurança. E se vocês estiverem curiosos sobre essa última que eu falei, ela tem a mesma mitigação do Dirty Frag. Então se vocês verem o vídeo passado e fizerem a mitigação que tem lá, não tem nenhum perigo, tá? Mas daí muitas pessoas da segurança da informação deixam um comentário e eu acho justíssimo que assim, cara, tu tá falando de uma coisa que na realidade é a vida desses projetos, é a vida de quem trabalha com segurança, que é tem vulnerabilidade acontecendo o tempo inteiro, tem falhas sérias acontecendo o tempo inteiro e elas não são corrigidas. Muitas vezes os projetos sabem que tem essas falhas de segurança, assim. Para dar exemplos para vocês, teve em fevereiro uma vulnerabilidade bem séria no OpenSSH, no Linux, e teve agora há pouco também uma vulnerabilidade no Package Kit, que é um negocinho que vocês devem ter instalado, que é uma parte da interface gráfica, se vocês têm um ambiente Linux, que ambas permitiam escalar para o nível de administrador. E se vocês têm as atualizações de segurança habilitadas no Linux de vocês, elas já foram patchadas, vocês nem ficaram sabendo e vocês provavelmente não foram afetados por esse tipo de coisa. Porque assim, é soberba dos usuários de Linux, usuários de Linux são chatos. Eu não tenho problema nenhum em admitir que o sistema operacional que eu uso e que eu acho que é um bom sistema operacional, que tem uma segurança boa, tem falhas de segurança. Eu não vejo da maneira como algumas pessoas veem que eu preciso dizer assim, o Windows é ruim, o Linux é bom, é o meu time, o time Linux, né? Ou vamos dizer aqui, time GNU Linux, né? Porque
Essa discussão eu já fiz em outros vídeos falar sobre isso pra vocês. Porque vocês notem que nenhum desses vídeos que eu tô falando eu mostro pânico e ai, como eu tô triste, que tem vulnerabilidade de segurança no Linux e tal. Só que eu entendo que pro usuário normal que vê isso, a pessoa que eu disse assim, instale Linux no seu computador se você tá afim de testar uma coisa que não é o Windows, né? Uma coisa que é mais aberta, uma coisa que tem todas essas possibilidades. Faça o seu home lab, experimente com os seus servidores e tal. Pra essas pessoas, quando elas venham fazendo esse vídeo, elas talvez entrem em pânico, elas talvez achem que tem algo muito errado acontecendo. Então eu queria deixar claro pra vocês que a questão que a gente precisa ter agora é ter mais cuidado com o nosso software. Sempre é bom ter cuidado, mas a gente tem muitas falhas de segurança agora. Então vocês têm que manter sempre atualizado, prestar atenção no que tá acontecendo no computador de vocês. E infelizmente esse é meio que o trade-off que vocês têm do Linux com outros sistemas. E nós vamos falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo aqui sobre os problemas que a gente tem também hoje de manter o software sempre atualizado. A dica há um tempo atrás era, olha, sempre mantenha seu software mais atualizado porque tem todas as falhas de segurança corrigidas, mas hoje a gente tem os problemas de que às vezes as atualizações mais novas, elas vêm com ataques à cadeia de suprimentos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Porque eu queria dar um exemplo pra vocês, tá, pessoal? Eu famosamente me incomodei também, recebi muito comentário de hate de usuários de Linux, quando num vídeo lá que eu tô comentando as diferenças da segurança do Linux e do Windows, eu digo assim, olha, o Windows já teve um modelo de segurança muito pior, mas hoje o modelo de segurança do Windows é ok. Por N motivos, pela maneira como evoluiu, no geral, um sistema Windows ele é um sistema seguro. Só que historicamente já foi muito ruim e historicamente o Linux foi um sistema que mostrou como se fazia a segurança da maneira correta. Isso quer dizer que não tem vulnerabilidades no Windows, que ele tem menos vulnerabilidades que o Linux? Não é uma competição, tá, pessoal? Mas tem muita vulnerabilidade no Windows rolando. Eu só não trago no canal porque é um assunto que não me interessa tanto e eu acho que não vai servir para eu avançar nenhum assunto com você. Mas uma que eu tenho gostado de falar recentemente é que tinha uma vulnerabilidade que quando tu escaneava um malware com o Windows Defender, o malware tinha um negócio que conseguia infectar o computador, sabe? Conseguia administrador do computador. Então existe muita vulnerabilidade no Windows e tem muitos problemas, e eu não tenho problema nenhum de admitir que também tem vulnerabilidades no Linux. Porque isso também tem um pouco a ver com o perfil do canal. Os assuntos que eu acho interessante que eu trago aqui, eles têm muito a ver com a minha profissão, que é desenvolvedor de software. E eu sei que tem muita gente que segue aqui que não é desenvolvedor de software. Então, por exemplo, tem um ataque que eu já estava pensando em fazer vídeo aqui, e eu vou aproveitar esse para avisar para vocês, que é o Tunstack/Shai-Hulud, o nome das minhocas do Dune. A gente já falou desse Shai-Hulud talvez umas 2 vezes no canal, que é toda uma classe de ataques e ele tenta infectar o computador de desenvolvedores, que são alvos de alto valor. Esses desenvolvedores têm acesso a credenciais de servidores, a credenciais para, por exemplo, lançar projetos de software livre que são usados por outros desenvolvedores. E daí esse tipo de worm, né, que por isso que se chama Shai-Hulud, ele começa a infectar os outros projetos e ele causa, né, uma epidemia de pacotes maliciosos nos gerenciadores de pacote, nos projetos que desenvolvedores usam para criar os produtos. Então, esses ataques vocês não veem no dia a dia, não acontece no Linux de vocês, embora eu traga aqui às vezes para falar sobre isso, mas eles atacam os produtos que vocês estão usando, eles atacam os desenvolvedores que trabalham nos produtos que vocês estão usando. E isso, por exemplo, é uma camada de ataques, é um tipo de ataque que não faz muito sentido ele atacar o Windows. Ele até ataca o Windows, mas ele faz muito sentido atacar desenvolvedores Linux, atacar servidores Linux. Então existe um maior incentivo para uma classe de ataques hoje que ataca servidores Linux, que ataca o computador de desenvolvedores, como o meu, que é um computador Linux que geralmente não tinha esse incentivo há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a maioria desses malwares estava tentando roubar um dado de banco, estava tentando talvez criar um ransomware para encriptar os dados de uma partição Windows, porque o alvo deles era os usuários comuns que usavam Windows. Esse perfil mudou com o tempo. Então, notem que não faz muito sentido a gente dizer assim, o Windows sempre é inseguro, o Linux sempre é seguro. A gente tem que fazer uma análise do que a gente está falando nesse momento, e é o que eu não deixo tão claro nos vídeos às vezes, eu entendo. E daí eu queria falar sobre o Mythos, né, o modelo da Anthropic, que era perigoso demais, porque ele achava muitas falhas de segurança, e no geral o uso de IA para encontrar falhas de segurança, tá? Esse é um assunto que me deixa um pouco frustrado, porque a gente acha comentários dizendo que eu falei X e dizendo que eu falei não X, entende? Dizendo que eu disse uma coisa e que eu disse o contrário dessa coisa. Porque o meu ponto que eu tento sempre falar é que eu acho que não tem como negar, tá bem claro que essas ferramentas de geração de código, de análise de código, elas estão ajudando a acelerar a descoberta dessas novas vulnerabilidades ao ponto que a gente mudou um pouco o balanço entre defesa e ataque quando a questão é segurança.
Porque esse é o segredo que o pessoal que trabalha na área da segurança da informação, e inclusive deixa muitos comentários toda vez que eu me meto a falar sobre esse assunto, e vocês estão certos, é que tem muita vulnerabilidade por aí. Tem muitas vulnerabilidades conhecidas que podem ser exploradas e que elas simplesmente não são corrigidas. Além de ter vulnerabilidades novas saindo todo dia. Eu vou só dar um exemplo aqui pra vocês daquele software meu que agrega as notícias. Isso aqui são as últimas notícias tiradas de vários feeds de notícias sobre segurança da informação. Dell crash nos computadores Windows. Hackeamento de iPhones. Zero Day do Windows com o BitLocker, uma falha do Windows. Isso aqui é uma notícia sobre um grupo criminoso. Fragnigia no Linux. Fragnigia de novo no Linux. Falha de 18 anos no Nginx. Inclusive eu tenho que olhar os servidores meus que usam o Nginx, é um servidor web. Hackeamento do grupo não sei o que, hackers iranianos. Ruby Gems, um problema que tem com o Ruby Gems. Eu acho que isso tem a ver com o Shai Hulud que eu tava falando pra vocês. Isso tudo são notícias de hoje, tá, pessoal? Eu peguei elas agora com o meu software. O grande problema é que quando as pessoas estão trabalhando nessa área, corrigindo e descobrindo as falhas, a gente tem o custo barra risco do que a gente está esperando que vai acontecer e a gente tem que atuar baseado nisso. É a mesma coisa que eu falo também quando eu falo do meu emprego de desenvolvimento de software, que a segurança ela geralmente não é uma prioridade, porque a nossa prioridade é entregar um produto, entregar as funcionalidades do produto, embora quando tem uma falha de segurança, também é culpa nossa. Eles dizem, por que vocês não fizeram isso? E é realmente o que esses modelos de IA que ajudam a codificar e achar falha de segurança, eles estão fazendo, é ajudando a inverter um pouco, a quebrar um pouco essa situação de que a segurança, ela é dita que é importante, mas a gente não conseguia dedicar o tempo suficiente para ela. E isso está, inclusive, piorado no contexto do mercado de trabalho, no contexto do uso dessas ferramentas de código para fazer código, porque eu sempre falo para vocês, eu estudei para aprender a fazer código, para fazer o design de projetos, para atuar, como uma pessoa que faz, sei lá, o que a gente chama de engenharia de software. Muito recentemente, a gente aprendeu a usar esses modelos de linguagem e os agentes que a gente diz para fazer algo que aproxima esse trabalho de geração de código, de correção de bugs e coisas assim. E daí os gerentes já estão dizendo, olha, que legal, a gente pode cortar os trabalhadores, pode ter menos pessoas trabalhando na empresa usando isso. Só que para quem tá observando, tá? E se a sua empresa aí tá perfeita e tem todos os melhores padrões e tá usando os agentes da melhor forma possível, beleza. Mas o que eu tô vendo de todas as empresas que eu tô olhando e os relatos que eu tô recebendo é que está se jogando fora essa questão do clean code, método ágil, design patterns, tudo isso tá indo pro ralo porque a gente aprendeu agora a automatizar esse pequeno trabalho do desenvolvedor com esses agentes. Agora ele consegue botar código que compila, que roda ali e dá para dar uma enganada que tá funcionando. Só que, obviamente, isso tá criando uma situação que é uma bomba um pouquinho mais pra frente, que tem a ver com a segurança, tem a ver com o design, a manutenção desse tipo de coisa. E é por isso que toda vez que eu falo, por exemplo, essas ferramentas de IA, elas estão melhorando tal aspecto do nosso trabalho. Se a pessoa pega só esse contexto, ela diz, o cara tá dizendo que a ferramenta de IA é boa, acabou o emprego do dev. Ou se tu pega só o outro contexto que eu digo, não tem como substituir o trabalho do desenvolvedor com essas ferramentas de IA. Vai ter pessoas que vão dizer, esse cara é um negacionista de IA, ele não sabe que essas ferramentas funcionam, ele não sabe que tem 10 agentes rodando na minha máquina agora fazendo meu trabalho. Não, campeão, eu sei, tá ligado? Eu tô só tentando fazer uma análise maior do negócio. É por isso que no próprio vídeo falando sobre o Mythos, eu faço um cenário A e um cenário B, que seria o cenário Anthropic, que tá falando a verdade, esse é o modelo mais poderoso, mais perigoso de todos os tempos, e eu faço o cenário B, eles estão exagerando um pouco, eles estão de propósito fazendo marketing. Mas a conclusão que eu tiro no vídeo, e que eu acho que tá correta, tá, baseado no que a gente viu nos próximos dias depois disso, já passou quase um mês dessa revelação deles, é que é hype e é marketing. Aquele negócio lá da Anthropic que eles não deixaram a gente mexer, ele não é tão bom quanto eles achavam. Eles usaram isso para dizer, olha, nós temos um produto muito bom, a gente não quer que esses réis mortais que pagam assinatura e usam token pra caralho acessem isso, a gente quer que os nossos clientes Enterprise, que são os que pagam bastante, e já que a gente não tem compute, para vender para todos, tá acabando o processamento, tá acabando os servidores que a gente tem que escolher melhor nossos clientes, nós queremos nós não queremos o cara que vai ficar fazendo isso para gerar exploit de segurança. Mas tem um fundo de realidade no que a Anthropic está falando, por quê? Porque a maioria dos outros modelos, tanto os abertos, tanto os mais baratos, os que vêm da China, ou os mais caros até que o concorrente deles, a OpenAI faz, o Gemini, eles conseguem achar essas falhas de segurança e fazer esse tipo de exploração num nível mais simples. Várias dessas que a gente está vendo nos últimos dias, aparentemente foram feitas com outros modelos que não são o Mythos.
Então, na realidade, o que a gente vê no campo da segurança é algo que é parecido com o que eu já falei também em diversos outros vídeos, que é assim, tu tem desde o script kiddie, né, que é aquela pessoa que não entende muito de segurança, mas está usando ferramentas prontas, scripts de outras pessoas para tentar invadir servidores, até o profissional de InfoSec que manja de todas as ferramentas, transformando com o uso dessas ferramentas de IA uma prática que às vezes é muito artesanal, que precisa de investigação, que precisa ter passos muito pouco padronizados, transformando isso numa ciência, numa engenharia da descoberta dessas coisas usando essas ferramentas. E tem uma ciência, tem uma engenharia, tá? Pessoal que trabalha com o InfoSec, eu não tô dizendo que não tem, mas isso facilita a padronizar esse método. E esse é um dos motivos que eu vejo evoluindo um pouco a questão dos ataques, mas também evoluindo a questão da defesa, né? O problema é que o ataque geralmente sempre ganha da defesa. E para finalizar a análise do vídeo, o que eu queria dizer é que esse é o motivo, tá? Tudo que eu tentei explicar para vocês, toda essa volta que eu dei para dizer, ó, eu falei isso, as pessoas entenderam aquilo, eu falei isso aqui nesse momento, eu falei algo diferente no outro momento. É para dizer que esse é um dos motivos porque no meu canal eu faço tanta questão de usar o método marxista para tentar analisar essas coisas. É uma coisa que eu acho que é inseparável das análises, tá? Grande parte das dificuldades que a gente tem para entender essas coisas da informática, de entender realmente o que está acontecendo, é porque a gente vê essas coisas como Windows, como Linux, como Mythos, como, né, as ferramentas de IA no geral, como se elas fossem artefatos mágicos que vieram de outra dimensão e têm um grande poder, né? Até às vezes a gente fala assim, o Mythos é muito poderoso. A gente faz essas afirmações assim definitivas e metafísicas que assim, o Linux é seguro. O Windows é inseguro, o Mythos é perigoso. E essas coisas, elas não estão corretas porque elas estão fazendo essa análise descolada do contexto onde esses artefatos que eu falei, eles existem. Essas coisas, elas existem no mundo real e material. Então, quando eu faço um vídeo e digo, olha, pessoal, hoje o Linux é inseguro por causa desse motivo aqui, cadeia de suprimentos, a gente está falando do uso dos desenvolvedores, a gente está falando desses alvos de alto nível e esses alvos extremamente importantes que são os desenvolvedores, e daí tem essas ferramentas que eles usam, e daí tem pouca segurança na cadeia de suprimentos, e daí essas ferramentas infectam esses desenvolvedores. Aí eu digo, ó, pessoal, o Linux é inseguro. Mas ao mesmo tempo eu posso falar, e é verdade, o Linux tem um modelo de segurança muito sólido que se provou durante os anos, se provou um ótimo modelo de segurança durante os anos. O pessoal do BSD vai dizer que o do BSD é melhor, beleza, tranquilo. Tudo isso pode ser verdade, que o Linux é seguro e que o Linux é inseguro ao mesmo tempo, e não é uma coisa, tá, que é uma coisa que enche o saco do pessoal que se acha super racional, e eu li muitos livros que eles dizem, isso é 1984, George Orwell, duplo pensar, você tem dois pensamentos ao mesmo tempo. Não, pessoal, eu tô descascando as diferentes camadas dos objetos e tentando explicar para vocês qual o contexto material que constrói o objeto como um todo, todas as características do Linux, todas as características do Windows. E óbvio que isso não é exaustivo, eu faço isso num trabalho de falar das notícias, de fazer tipo crônicas, pequenas análises. Obviamente não é perfeito o trabalho que eu tô fazendo aqui, mas muitas vezes quando eu seleciono essas coisas para trazer para vocês e falar, é exatamente para tentar mostrar como é que eu tô aplicando essa análise e ter um entendimento um pouquinho melhor do que a maioria dos outros canais que estão falando dos mesmos assuntos, mas só estão repetindo fatos. E eu entendo que muitas vezes vêm aqui, ouvem coisas e dizem assim, o cara falou um fato e daí ele fica se contradizendo o tempo inteiro. Não é isso que eu tô fazendo, eu não tô tentando aliviar pro meu lado, entendeu? E é por isso também que sempre que eu vou fazer uma análise sobre ferramentas de IA, eu não posso não falar do mercado de trabalho, eu não posso não falar do exército industrial de reserva, que é o quê? É os desempregados que pressionam o preço do teu salário para baixo. Eu tenho que falar sobre o caráter artesanal / industrial do trabalho do desenvolvedor, que nem eu disse, o trabalho do desenvolvedor na minha cabeça, ele era uma coisa muito mais artesanal, de colher os requisitos e daí ficar pensando muito, e daí fazer um projeto, e daí plugar ele com outro projeto. E hoje a gente tem a expectativa que ele seja uma coisa muito mais industrial, muito mais no sentido de uma engenharia, que é o que a nossa área vem construindo há muito tempo, e hoje as ferramentas de IA muitas vezes são usadas para fazer isso. Eu acho até os melhores usos das ferramentas para isso. Só que daí existe também uma contratendência a esse tipo de análise que eu tendo a fazer, e que tem alguns outros influenciadores, mesmo sem ser marxistas, que tentam pincelar esse tipo de análise, que é o negócio da ideologia, né? Que é o que a sociedade diz para ti que tu deveria pensar sobre a IA. Que é isso, que é um objeto
perigoso, alienígena, que a gente não entende, que tem muito poder e por isso a gente não pode ir contra ele, a gente não pode criticar ele, e esse tipo de coisa aparece nos comentários aqui. É explicitamente o contrário do que eu tento fazer quando eu analiso essas ferramentas. Mas aí eu entendo também, eu acho que vocês começam a entender porque a gente tem públicos completamente diferentes no canal aqui, tantos mais leigos quanto diferentes áreas, que venham falando isso e acham, o cara fala coisas totalmente desconexas e daí dizem que bobajada, ele ainda falou de comunismo aí no meio. Mas geralmente eu não tô me contradizendo ou mudando de opinião. Quando eu mudar de opinião, eu vou tentar explicitar pra vocês, eu pensava diferente aqui, eu acho que mudou. Quando isso aqui eu acho que não era como eu tava vendo e eu acho que recentemente eu fiz isso em alguns vídeos sobre alguns assuntos, eu não tenho problema nenhum em falar isso. E esse é o motivo porque eu digo que esse canal ele é explicitamente comunista. O meu objetivo, na medida do possível aqui, é fazer essas análises baseadas no método marxista e defender a perspectiva da classe trabalhadora. Fazer um trabalho de agitação para defender a perspectiva da classe trabalhadora, dizer que a classe trabalhadora tem que ser privilegiada no processo produtivo, ao invés da classe burguesa, e tentar, de certa maneira, aprofundar um pouco os assuntos e as análises, mostrar como é que a gente faria isso. E o que é importante é que também, assim, eu não tô fazendo isso só pra bonito, só pra crescer o meu canal, ganhar dinheiro. Eu faço isso porque eu acredito que realmente a humanidade precisa superar o método de produção capitalista, que é um método que organiza irracionalmente e anarquicamente a produção, e a gente precisa ir para um método de produção superior, um método que vai resolver várias das contradições que a gente tá vendo aqui. E daí toda vez que eu fico fazendo vídeo, capitalismo é ruim, merdificação, olha as empresas fazendo essas merdas, eu tô expondo as contradições do capitalismo pra vocês, mas ao fazer a análise e a mandar vocês se organizarem, a mandar vocês estudarem, a mandar vocês aplicarem também o método, eu tô dizendo, nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. É por isso que esse canal é explicitamente comunista. Beleza, pessoal? Gostaram? Eu espero que isso não tenha sido mais enrolado possível. Aí toda vez que o pessoal disser, o canal Teclas fala muita merda, vocês mandam esse vídeo e a pessoa vai dizer, não entendi nada. Beleza, meu povo? Nós nos vemos na próxima. Tchau.